Agora eu quero trazer uma notícia para vocês. Uma consulta pública está avaliando a inclusão de vacina contra o herpes zoster no Sistema Único de Saúde. Vamos acompanhar. A proposta contempla idosos com 80 anos ou mais e pessoas imunocomprometidas a partir de 18 anos. A consulta pública ficará disponível até 6 de outubro na plataforma Participa Mais Brasil. Qualquer pessoa pode enviar opiniões e sugestões sobre o tema. As contribuições serão analisadas pela comissão técnica, que decidirá sobre a incorporação da vacina. O herpes zoster, também conhecido como cobreiro, é causado pela reativação do vírus da catapora e costuma atingir idosos e pessoas com imunidade baixa. Olha que interessante, o Rodrigo Penha, o cardiologista que está aqui com a gente hoje no Você, estava comentando sobre essa possibilidade da vacina, né, contra o herpes zoster ir para o SUS e me dizendo que as vacinas, algumas vacinas podem reduzir o risco do infarto. Rodrigo, obrigada por ter vindo, viu? Eu agradeço. Então, uma pergunta que eu recebo quase todos os dias e principalmente nas redes sociais. Doutor, o senhor não acha que o infarto está aumentando muito, Sim. principalmente em pessoas jovens? Será que não é só por causa das vacinas? Será que não é as vacinas que estão aumentando o infarto? Olha, essa resposta nós tivemos uma publicação na semana passada da Sociedade Europeia de Cardiologia, onde eles fizeram os estudos mostrando que as populações de pessoas vacinadas tiveram redução importante no infarto, principalmente vacina de Covid. Pra você ter uma ideia, você pode ter alguma complicação no Covid, mas para cada uma pessoa que tem alguma complicação cardíaca, que é chamada de miocardite, pela vacina do Covid, 5 vezes mais tem essa mesma complicação pela doença. Então a doença é 5 vezes pior do que a vacina na miocardite. Agora, em relação a todas as outras coisas, por exemplo, acabamos de ver sobre a herpes zoster. O herpes zoster pega a turminha 50 a mais, todo mundo tem que estar vacinado. Por enquanto, ela só tem na rede particular, não tem na rede pública. Por isso, importante é essa manifestação para que se incorpore, porque os pacientes que são vacinados contra a herpes zoster e não desenvolvem o herpes zoster, reduz o infarto. Porque durante o infarto, durante o herpes zoster, se aumenta em 30% a chance de ter o infarto durante a doença. Assim também como na influenza, assim como também nas outras doenças onde existem vacina. Então, se você vacina para influenza, para herpes zoster, para COVID, você reduz o número de infarto. E reduz. Então, hoje o cardiologista, você vai lá, ele prescreve vacina para reduzir a incidência de infarto. Então, realmente está tendo muito infarto, mas existem outros fatores contribuintes que não são as vacinas. As vacinas protegem. Depois eu quero até saber, porque muita gente, a gente sabe de pessoas, eu sei de um caso de um rapaz de 38 anos que teve um infarto violento. Foi um negócio sério, mas já eu vou te trazer essa pergunta, porque hoje a gente vai falar sobre a saúde desse coração nosso. O Rodrigo já trouxe um dos caminhos, né? E a gente vai falar das coronárias. Mônica, nunca ouvi falar das coronárias. Calma que a gente vai te apresentar, porque elas alimentam, vamos dizer assim, esse músculo maravilhoso da vida, não é, Rodrigo? Só para a gente ter uma ideia, né? Então, eu tenho 25 anos de formado e eu fiz 6 anos de faculdade, de especialização, depois da faculdade, só para tratar as coronárias, que são o quê? São essas artérias, a gente dá o close aqui, ó, são essas artérias que irrigam o coração. E por que elas chamam coronárias, Mônica? Pelo seguinte, porque elas ficam sobre o coração como se fossem uma coroa. Ah, essas azuisinhas aqui? Essas azuisinhas e essas vermelhas. Então elas ficam em cima, sobre o coração como se fosse uma coroa sobre ele e você vê as artérias por cima. Por que que as artérias do coração não ficam dentro, igual no nosso músculo, igual na mama? Porque o coração ele está o tempo todo bombeando. Se a artéria fosse por dentro do coração, ela ia ficar o tempo todo sendo espremida. Então o coração fica bombeando e as artérias ficam por sobre o coração. Elas ficam em cima do coração, emitindo todos os vasos. Então elas coroam o coração. E aí depois elas emitem vários ramos que irrigam a musculatura. Então é nessas coronárias que praticamente eu tenho trabalhado nos últimos 20 anos, desobstruindo as coronárias. Mas eu falo que tem pouca gente desobstruindo coronárias e muita gente trabalhando para obstruir as coronárias, como se isso não fosse a principal causa de mortalidade no Brasil e mundo. Ainda são os infartos e as doenças cerebrovasculares chamadas AVC. E as coronárias, você falou da obstrução, que elas vão ali
entupindo, né? E o que leva a esse entupimento? Ó, não é só gordura, a gente imagina que é só gordura. Isso. Mas imagina, Mônica, a gente tem irrigando o coração, que é desse tamanho, como se fosse o tamanho do nosso punho fechado, o nosso coração. E ele tem os vasos da grossura de um tubinho de caneta. São 2 milímetros, 2 a 3 milímetros. Delicado. Então, para obstruir, você não precisa de muita coisa. Mas lembra que o mesmo sangue que está circulando nas artérias coronárias está irrigando as carótidas, está irrigando os nossos rins. Então, a gordura que circula no sangue, ela pode ser depositada na artéria. E a artéria vai se espessando, ela vai reduzindo, reduzindo, reduzindo. Mas não é só isso. Uma pressão alta também machuca a parede da artéria e deixa ela dura e faz com que ela fique mais estreita. O diabetes, ele é pior para o infarto do que o próprio colesterol. Só 30% dos pacientes infartados, na hora que eles infartam, o colesterol está muito alto. Mas mais do que 40% dos pacientes com diabetes infartam. Então o diabetes, ele é o principal fator de risco. Depois a gente tem o colesterol, depois a gente tem o cigarro. Quem fuma está aumentando em 5 vezes a chance de ter um infarto. Só pelo fato de eu fumar, mesmo que seja cigarro eletrônico, cigarro de palha ou cigarro convencional, eu já estou multiplicando de 3 a 5 vezes a chance de eu ter um infarto. Sabe o terceiro principal fator de risco para infarto, Mônica? O estresse. A ansiedade, a agitação, o estresse emocional, isso leva à liberação de um monte de hormônio, leva a nossa pressão arterial a aumentar, leva o nosso coração a bater mais rápido, infarto. Nós vamos entrar em períodos de frio, né? Período de frio, quando passa, o frio também aumenta a chance de ter infarto, porque você tem que produzir calor. E aí, se você tem uma artéria ali já meio obstruída, aumenta ainda. Excesso de bebida, uso de energéticos, uso irresponsável de hormônios anabolizantes. Eu atendi um paciente infartado com 28 anos de idade. Nossa. Consumiu 2 litros de energético na sexta-feira. 2 litros na 2 sexta? litros. Junto com isso, que usou cocaína. Estava pesando isso, gente? Estava pesando 120 quilos, 28 anos de idade, estressado, e ele infartou. E diante disso tudo, ele falou assim: doutor, o senhor não acha que a causa do meu infarto foi essa vacina? Então, assim, com um monte de justificativa para isso, a preocupação era a vacina. E não é. Então, você jovem, né, o pessoal da turma dos 40 anos que está nos assistindo, excesso de energético, excesso de hormônio, uso de testosterona para ficar bonitão, para ficar com massa muscular, né? Não vai no médico, não vai no cardiologista para ver como é que está a pressão. Esta semana tivemos o 80º Congresso Brasileiro de Cardiologia e a gente atualizou as diretrizes para a pressão, até classificando 12 por 8, pressão acima de 12 por 8, como uma pré-hipertensão. Por quê? Para que as pessoas tenham mais cuidado com o seu estilo de vida, não para dar remédio. Não precisa de mudar remédio, mas se minha pressão está lá 12,5, 12,7, 12,8, eu já tenho que fazer mudanças, porque isso é pré-hipertensão. Se ela estivesse abaixo de 12, eu teria menos risco de desenvolver doença, assim como as pessoas que estão com pressão de 13, de 14. E recentemente nós tivemos atualização também do Congresso de Dislipidemia, a nova diretriz, trazendo os níveis de colesterol mais para baixo ainda. Como que eu sei meu nível de colesterol? Só se eu dosar. Eu preciso de fazer o exame, se você tem acima dos 40 anos de idade, pelo menos a cada 6 meses, para ver se o meu colesterol não está alto. E aí fica assim: doutor, mas tem médico que fala que é para comer gordura, tem médico que fala que é para comer banho de porco, tem médico que fala que não sei o quê, não sei o quê. A resposta é simples. Primeiro, você tem que ter uma dieta equilibrada, variada, com pouca gordura saturada. Isso tem 300, desde o século passado que eu formei, eu falo isso para os pacientes. Mas o melhor dado de todos, né, você vai comer ou não torresmo com tranquilidade, de vez em quando, é você conhecer seu LDL. Eu dou um exemplo muito simples, eu falo assim, ó, você não ouviu a vida toda que água faz bem para a saúde? E que todo mundo tem que tomar água e que água é o melhor remédio. Ótimo, eu tenho pacientes que se tomarem água, morrem. São os pacientes que fazem hemodiálise, são os pacientes com insuficiência cardíaca. Se eles tomarem água em excesso, é um risco. Eles vão proteir e vão morrer. Então, quer dizer, para cada situação tem uma recomendação. Então, a recomendação da dieta depende de cada um. Se eu já tenho um problema, meu pai infartou, tem 2 pontos safena, o meu colesterol é altíssimo, eu não vou ficar comendo coisas com gordura, porque ele vai subir ainda mais. Então, a liberdade entre poder ou não comer um churrasco com mais tranquilidade
é você saber quanto é o seu LDL. Por uma pessoa saudável, o LDL não pode ultrapassar 100. O meu, eu dosei semana passada, é 50. Então eu posso comer um torresmo no sábado? O meu LDL não é todo 50, dia, né? Não é todo dia. Então você está com o peso adequado, sua pressão está adequada, faz atividade física, o seu LDL é baixo, você não tem grandes problemas. Agora eu estou acima do peso, eu estou obeso, minha pressão está alta. E eu vou lá e vou achar que todo mundo que recomenda comer gordura está fazendo bem. Não, você vai infartar e vai morrer. Você falou das diretrizes, vamos sentar ali, o Rodrigo, por favor, pode me dar a caneta aqui? Você falou das novas diretrizes, né? Aproveitando esse tempinho rápido que a gente tem antes de ir para o intervalo, o que ficou definido? Qual é agora o critério para considerar colesterol alto? Olha, a gente mudou alguns, antes a gente falava pacientes, porque o colesterol ele depende do paciente. Para cada paciente tem um nível de colesterol baixo, normal ou alto. Então eu preciso de classificar o risco do paciente. Antigamente a gente falava paciente de baixo risco, paciente de risco moderado e alto risco. Agora a gente criou mais uma categoria, que é o paciente de muito alto risco. Então foi criado. Então antes, se eu já tive um infarto e já coloquei um stent ou tenho ponte de safena, o máximo de colesterol LDL, fácil você lembrar, logo Deus leva, que é o colesterol que pode te matar. Então, ele deveria ser abaixo de 50. Agora, esse paciente é considerado muito alto risco, é abaixo de 40. Mas para todo mundo que está nos assistindo, independente do seu risco, eu não sei meu risco, eu não sei se eu tenho pressão alta, se eu tenho diabetes, para todo mundo o LDL deve ser abaixo de 100. Se eu já tenho alguma doença a mais, por exemplo, diabetes, o LDL tem que ser abaixo de 70, ou idealmente abaixo de 50. Então, quanto mais pesquisa a gente faz, Mônica, reduzir o colesterol LDL provavelmente é o remédio, né, a atuação médica que mais evita a mortalidade no mundo inteiro. Não tem nada mais estudado do que relação entre a gordura e o infarto. E ainda eu vejo gente na internet, vejo médico falando que isso é bobagem. Não tem nada, não, remédio que salva mais vida do que a gente reduzir. E aí acontece o seguinte com meus pacientes, eles vão lá, eu prescrevo o remédio, o colesterol estava lá 180, o colesterol cai, reduz, aí eles vão em algum outro colega, ou vão às vezes num outro profissional e falam, mas por que você está tomando remédio se o seu colesterol está bom? Para de tomar isso. Aí ele volta comigo lá 2 meses com o colesterol ruim, tudo de novo. E o estilo de vida todo? O estilo tudo bagunçado. Então assim, mantenha, uma vez prescrito o remédio, mantenha, e você pode até ajustar a dose do remédio, desde que ele esteja muito mais baixo do que o ideal e que você consiga manter o mínimo de remédio para que o seu colesterol esteja dentro dos níveis preconizados pela diretriz. Esse é o Rodrigo Penha, cardiologista, com a gente aqui hoje. Eu vou para um rápido intervalo. A gente está falando da saúde do coração, te apresentamos as coronárias. O Rodrigo trouxe aí essas novas diretrizes em relação ao colesterol. Eu vou e também volto com as suas perguntas, tá? Até já. Estou recebendo hoje o cardiologista Dr. Rodrigo Penha, que está falando para a gente mais sobre a saúde do nosso coração. A gente te apresentou as coronárias, a importância delas. Antes da gente falar um pouquinho mais sobre o AS, quando a coronária está ali entupidinha, a carótida também está ou vice-versa? Então, essa dúvida da carótida, a carótida realmente pode desenvolver doença aterosclerótica, são esses vasos que irrigam o nosso cérebro, e pode desenvolver placa e obstruir, e levar ao AVC, ou formar um trombo aqui e levar ao AVC isquêmico, né? Então, as artérias do nosso corpo, você lembra que eu falei, se você tem uma obstrução na coronária, as artérias são todas ligadas, o sangue circula em todas as artérias. E como a carótida está muito perto da pele, é a artéria mais próxima da pele. Por isso que a gente vê se a pessoa está com parada cardíaca ou não, utilizando aqui, porque ela está muito próxima. Então você consegue inclusive sentir ela pulsar. Então fica fácil da gente examinar, então a gente coloca um ultrassom e a gente vê a parede do vaso e consegue medir quantos milímetros tem, 0,01, 0,02 milímetros. E essa espessura da carótida informa para a gente a quantidade de gordura que está sendo depositada nas artérias. E se tem placa na carótida, você passa a ter risco aumentado. Você lembra a gente falar do LDL? Então, se eu já tenho uma placa de depósito, então eu já tenho uma doença aterosclerótica. Então, aí meu nível de LDL tem que ser mais baixo. Então, existe uma probabilidade de eu também ter uma doença no coração. Por isso que eu reduzo o LDL. Não que eu vou fazer cateterismo, nada disso, mas ele é um indício a mais de doença.
assim como também a doença, a obstrução nas artérias da perna, que leva a pessoa a mancar quando ela anda, as artérias do rim podem obstruir e várias outras coisas. Por exemplo, você pode obstruir a própria artéria que irriga o pênis, levando à impotência sexual. Então, por isso que é importante tratar a pressão, tratar o diabetes, tratar a doença aterosclerótica, que são as doenças que levam os homens a ter problema sexual irreversível. Não tem nenhum remédio que resolve quando o problema é fisiológico, você não tem irrigação, nenhum remédio vai poder te ajudar. Deixa eu trazer algumas perguntas do nosso fiel público. A Kátia de Uberaba, a gente falou sobre o AS, né? Ela falou que não consegue tomar porque ela sente que o estômago dela fica inchado. Então, Kátia, você vai ter que ir no cardiologista. Se a recomendação é tomar o AS, por exemplo, fez a angioplastia, não que você está tomando por conta própria, isso está errado. Mas se você fez uma angioplastia, colocou um stent, você precisa durante pelo menos um ano, para que a cicatrização seja feita, usar 2 antiagregantes. Não são anticoagulantes, são antiagregantes. É um AS e mais um segundo remédio. E aí, existem hoje medicamentos com o próprio AS que são tamponados, eles são revestidos e eles não vão liberar no estômago. Existem outros nomes comerciais, é chamado de AS tamponado. Existem várias empresas que fabricam ele. E ele não, em vez de liberar no estômago, vai liberar no intestino. Então é só ela conversar com o médico dela e falar, eu quero passar a tomar o AS tamponado, que aí não vai dar esse mal-estar. Um hábito ruim e comum dos pacientes é sentirem algum problema e suspender o tratamento. Não faz isso, porque não necessariamente é por conta daquele remédio. Eu tenho pacientes, todos os dias acontece isso. O paciente fala, doutor, aquele remédio que você passou não estava me fazendo muito bem, eu não estava conseguindo dormir e cheio de outros problemas. Eu falo, e depois que você parou o remédio, você conseguiu dormir normal? Não, eu continuo com o mesmo problema. Então, não necessariamente é o remédio. Então, antes de falar que o remédio está causando efeito colateral, volte ao médico para ele fazer os ajustes necessários. Muita gente participando lá do YouTube. Gordura saturada animal é tão ruim quanto a gordura saturada industrializada? É a pergunta de um amigo nosso lá do YouTube. As duas são ruins, né? Mas a gente fala a gordura hidrogenada, né? O segredo está na moderação e você conhecer o seu LDL, né? Então, hoje uma paciente queridinha lá falou assim, doutor, mas eu cozinhei a vida toda com banha de porco. E me falaram que é saudável. E o colesterol altíssimo e as artérias entupidas. Eu falei, olha, o que nós vamos fazer? Nós vamos combinar de você usar um medicamento, reduzir o colesterol, diminuir tudo que é de origem animal, por exemplo, a manteiga, o leite gordo, o queijo amarelo, a banha de porco, a linguiça, a salsicha, o bacon, para a gente chegar num colesterol adequado e depois a gente vai fazendo substituições mais saudáveis. Preferir mais origem vegetal. O contrário da gordura saturada, né, essa pessoa que perguntou do YouTube, são as gorduras poliinsaturadas, que são os óleos que nos ajudam, são as gorduras boas. Por exemplo, o azeite de oliva, o óleo que está nas castanhas e nas nozes, né? O ômega 3, o abacate, que é uma gordura vegetal. Então a gente consegue, com as gorduras de origem vegetal, substituir as gorduras de origem animal melhor. Por exemplo, trocar a manteiga, quem tem o LDL alto, pela margarina. As margarinas comprovadamente ajudam a reduzir. Eu não estou falando isso da minha cabeça, que eu tirei, que eu quero. As pessoas falam assim, mas por que um médico fala alguma coisa? Eu estou falando isso baseado em estudo. E se você quer informação de qualidade, você vai procurar Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Nutrição. Não adianta você ficar procurando pessoas que querem público, querem palmas. Então, às vezes, eles vão te dar uma informação que não é adequada, que não é legal, sem evidência científica, para que você bata a palma e todo mundo compartilha achando que está fazendo um benefício e não está. E na dúvida, converse com o seu médico. Rapidamente, Rodolfo, tem a Iris aqui, Rodrigo, desculpe. Ela teve uma trombose e ela sente que o coração dela bate diferente. Está na hora de dar uma olhada com o cardiologista ou isso pode ser de repente uma impressão? Não. Todo o paciente que teve uma trombose, né, que é uma complicação, ele necessariamente tem que passar por uma avaliação do cardiologista. Por quê? Porque o próprio coração pode ser a fonte do trombo. Por exemplo, uma arritmia. Então, se você tem uma arritmia cardíaca, você pode formar coágulos dentro do coração
e esse coágulo ir para qualquer outra parte do corpo. Então precisa sim, às vezes essa sensação que ela está tendo no coração é uma arritmia que vai originar a trombose. Então todo mundo que está tratando de uma doença vascular, seja ela qual for, trombose, isquemia, ele precisa de uma avaliação com o cardiologista e um acompanhamento. Tem muitas perguntas aqui, vou para mais um intervalo, já estou de volta, já vou passando aqui para o Dr. Rodrigo, tá bom? Não sai daí não. Rodrigo, me ajude aqui nas perguntas, vou até parar com as minhas, porque a turma está querendo saber, por exemplo, a Selma teve herpes zoster, é terrível, é mesmo, né, Flor? E tem a carótida entupida, será que ela está aguardando cirurgia? Será que corre o risco do herpes voltar? Ela nunca tomou vacina. Sim, extremamente importante essa pergunta. Falar, agora eu já tive herpes, eu não vou tomar vacina, porque é um gasto, né? Cada dose aí está por volta de 700, 750 reais. São 2 doses. A doença não te dá imunidade. A doença, o vírus acontece, então a gente já teve a catapora na infância. O vírus ficou guardadinho. Diminuiu a imunidade, depois de 50 anos de idade, apareceu a doença. E ela vai voltar. Essa doença vai voltar. Então você espera passar as bolhas, espera passar 2, 3 meses da doença, cicatrizou e tome a vacina para não ter de novo. Senão você vai ter a doença de novo e aí pode ter outras complicações. Pode ter complicação neurológica, eu já vi complicação ocular, eu já vi paciente internado na UTI por herpes zoster. A Cláudia Rodrigues, pressão alta tem a ver com outros fatores? Ela fraturou a tíbia, toma antibiótico porque deu uma bactéria, não cicatriza. O antibiótico, o uso dele assim constantemente, pode levar ao infarto? A hipertensão, pode aumentar a pressão? Isso, a hipertensão arterial, o aumento da pressão, são vários fatores. Várias coisas podem aumentar, desde estresse emocional, aumento de peso, a própria idade faz a gente aumentar a pressão. Antes dos 40 anos de idade, 15% das pessoas têm pressão alta. Após os 40, 40%. Após os 50 anos, metade das pessoas têm pressão alta. Então, a idade é um fator. Principalmente o uso de anti-inflamatório. O anti-inflamatório, esses normais que a gente usa, ele aumenta a pressão sim. Tem pacientes que me mandam mensagem, eu estou com a pressão muito alta. E antibiótico não tem nenhum antibiótico que interfere, são mecanismos de ação diferentes. Mas ela tem que lembrar que, pela bactéria, ela está estressada, ela não deve estar caminhando, deve ter aumentado o peso, deve estar comendo errado, comida com mais sal, né? Não deve estar indo no cardiologista, às vezes para de usar os remédios, está tratando, fala, eu estou tomando antibiótico, eu não vou tomar meus remédios para não atrapalhar, aí faz tudo errado, aí a pressão fica alta. E outra coisa que aumenta a pressão, dor. Se você está sentindo dor, se você está sentindo desconforto, sua pressão vai estar alta. Então primeiro precisa tratar essa dor, desconforto, para ver se realmente é hipertensão ou só reflexo da dor. Lá na zona rural, a Lauriana está assistindo a gente. Lauriana, um beijo para você. Tô com colesterol LDL 149, tem 45 anos. É alto, né, Rodrigo? É altíssimo. Você está aumentando em quase 30%, 40% a chance de ter um infarto. Não é que você só deu agora. Se pegar os exames antigos, também já estava alto. Então, ali na roça, o que dá para fazer? Dá para diminuir o uso de gordura saturada. Então, para de cozinhar com banha de porco, substitui por óleo. Lembrando que um frasco de óleo, de girassol ou de canola, deve durar o mês todo para 2 pessoas. Então, cozinha comendo. Use bastante. Então, planta couve, aí, alface, chuchu, quiabo, jiló. Substitua carboidrato e ovo pelos legumes. 1 a 2 gemas só por dia e, além disso, use o medicamento para baixar o colesterol. Esse remédio é gratuito na farmácia popular. Você vai no posto de saúde pegar e tomar o remédio para o resto da vida para baixar. E aí, a próxima vez, daqui 3 meses, dose seu LDL, ele tem que estar abaixo de 100. Tem a Thaís, quer saber quem tem histórico na família. Ela disse que a mãe dela teve um infarto fulminante e já tinha feito a cirurgia trocando a válvula, né? Corre o risco é maior? Com casos na família? Isso. Então, se você tem alguém na família antes dos 60 anos de idade que teve um infarto, fez um cateterismo, teve um AVC, o seu risco é maior. Mas por que o risco é maior? Provavelmente porque você já tem uma tendência maior a ter ou colesterol aumentado, ou diabetes aumentado, ou hábitos ruins, ou até mesmo, a partir desse ano a gente começou a dosar, vamos fazer um exame de sangue, que chama lipoproteína azinho, ou LPazinho. Porque alguns pacientes estão com colesterol normal e o paciente infarta. E a gente foi tentar descobrir o que é. Tem uma fração de colesterol, que é essa lipoproteína chamada LPazinho, que ela não aparece no exame normal de colesterol. E é um exame que você precisa fazer só uma vez na vida. Ele dá
ele informa quais pacientes têm a tendência genética a ter infarto. Então, se eu tenho a LPAzinha alta, geneticamente eu tenho tendência a ter infarto. Mas não tem nenhum remédio que abaixa a LPA. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar mais cuidado com os outros fatores de risco. Por exemplo, eu nunca posso estar acima do peso, tenho que controlar bem a pressão, eu tenho que controlar porque eu já tenho uma tendência genética a ter infarto. Eu tenho que fazer academia todo dia, eu tenho que mudar meu estilo de vida para eu combater essa genética que eu nasci com a chance aumentada. Então vai lá no seu médico, né? Esse exame a gente começou a fazer recente. Esse ano a gente começou a dosar alguns convênios, nem cobrem ainda, chama LPAzinho, lipoproteína azinho, pede para o seu médico dosar. Vamos fazer o seguinte, o Rodrigo falou aqui para a Lauriane, né, sobre a questão da alimentação. Vamos para a feira? Tatiana está lá na feira. Tatiana está numa das feiras aqui de Uberlândia para trazer para a gente alguns dos alimentos que nós podemos ter aí à nossa mesa para proteger esse nosso coração. Ela está lá no bairro Tibere, né, Tatiana? Boa tarde para você. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, doutor Rodrigo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Exatamente, né? A gente está aqui acompanhando a montagem da feira. Chegamos aqui e eu quero montar, para começar, eu quero mostrar para vocês um alimento, né? Que, segundo os especialistas, a Lorena vai mostrar aqui pra gente, ó, a laranja. A laranja, o doutor Rodrigo vai poder, né, claro, melhor falar com a gente, mas ela ajuda a regular a pressão arterial, controlar o colesterol e reduzir os riscos de doenças cardiovasculares. A Poliana está aqui arrumando a laranja, né, para começar aí o trabalho, que hoje vai até às 10 horas, né, Poliana? E aí eu perguntei para ela se ela sabia, né, que era bom pro coração. O que você respondeu? Que eu não sabia. Trabalha com laranja e não sabia que era bom? Não sabia. Sei que é bom pra gripe, mas pro coração não sabia, não. É bom pro colesterol, né? E aí, claro, tudo isso vai fazendo... Agora vai chupar mais laranja, Poli? Com certeza. Vou chupar mais laranja. E aí a gente vai caminhando aqui na feira, também estão montando aqui, ó, as folhas, né? As folhas também são muito importantes. Por exemplo, aqui nós temos o espinafre. Olha só, espinafre. Estão começando ainda a montar aqui, mas dá pra gente mostrar aqui. E o espinafre, ele é rico em potássio, que ajuda a reduzir a pressão arterial e contém antioxidantes, como a luteína, que é associada a um menor risco de doença coronariana. Tem a couve também. Quem não gosta, né? Imagina, vou até pegar aqui, gente, ó, porque você sabe que eu já vou fazer a minha compra aqui, né, Mônica? Porque eu tô precisando de ficar com essa saúde, com esse colesterol bom, com triglicéridos, com tudo bom, né? Como todos nós. Então, eu vou levar a minha couve também, que é boa. Segundo a couve, vamos ver o que a couve faz, hein? Eu tô aqui com a minha colinha, né? Porque, claro, eu precisei. É rica em fibras que ajuda a regular o colesterol e em minerais como potássio, cálcio e magnésio. Então, são vários, né, os alimentos que fazem bem pro coração. Agora eu vou contar um segredinho, peraí, Lorena, chega aqui, Lorena, chega aqui. Vou contar um segredinho para vocês. Eu tava lendo aqui sobre a uva roxa. E a uva roxa, meu Deus do céu, ela é boa para tudo, viu? Vou contar aqui algumas coisinhas. Ela tem resveratrol, ela inibe a formação das placas nas artérias, melhora a circulação. Eu tô só esperando a uva roxa chegar aqui, porque eu vou levar muita uva para casa hoje, porque eu tô precisando dessa uva, hein? Voltamos com você aí, Mônica. Pode trazer um pouquinho para mim também, né? Porque esses alimentos que a Tatiana trouxe, está lá na feira, frescor, né? Esses alimentos têm que estar diariamente na nossa mesa. Então eu falo assim para os pacientes, quando você vê que o paciente está com a pressão alta, acima do peso, colesterol alto, eu falo assim, ó, fuja do supermercado e do açougue e corra para a feira. Esses alimentos, Mônica, eles não devem ser usados como remédio, mas eles substituem os alimentos que estão com excesso de energia. Por exemplo, se a gente comer arroz, pão, macarrão, batata, mandioca, que são alimentos extremamente calóricos, se você comer isso todos os dias, você tem excesso de calorias, e o organismo pega essa energia em excesso, transforma em gordura para armazenar. Então, nem tudo que é natural, que é planta, vai me fazer bem. Então, eu vou substituir, eu vou usar a couve, eu vou usar a cenoura, a alface, a rúcula, substituindo. Então, por exemplo, eu vou chegar em casa, à noite vai fazer um filezinho de peixe ou de frango grelhado, com rúcula, com couve. Cadê o carboidrato? Eu não pus. Aí eu tenho déficit calórico, meu organismo precisa de usar a energia que eu acumulei para utilizar como energia, eu vou perder peso. Outra coisa, por exemplo, as frutas. Eu vou usar uma fruta, ao invés de eu comer sobremesa com doce,
porque é uma coisa interessante, rapidinho. O que agrada o nosso paladar? O que mais agrada o nosso paladar, e você vai encher a boca d'água, quando a gente mistura gordura com açúcar. Fala, como assim, Rodrigo? Isso. Chocolate é a manteiga do cacau, é a manteiga, é a gordura com açúcar. Chantilly é a gordura do leite com açúcar. Quindinho é a gordura do ovo com açúcar. Sorvete é a gordura hidrogenada com açúcar. Olha como a gente vai enchendo a boca, porque o que agrada ao nosso paladar, a mistura. Bolo é gordura com açúcar. Então a gente tem que lembrar que tudo isso, tanto o açúcar como a gordura, vão nos fazer mal. Então a gente precisa de ter uma alternativa. Então troque. Eu falo assim, de segunda a sexta, alimentação saudável mesmo, verdura. Gaste pouco. Sabe como é que a gente faz para perder peso? É só gastar pouco. É só não comprar coisas. É ter poucas opções. Tem uma salada para você comer, tem um bifinho grelhado e mais nada na geladeira. Nada que vá te refrigerante, cerveja, nada. No final de semana, tem a comida emocional. Então, no final de semana, sei lá, você faz uma couve com um bacon, come uma costelinha. Um sorvete com moderação e tá tudo bem, tá tudo certo. Porque no frigir dos ovos, no final da conta, tem déficit calórico e você vai se sentir bem. Eu gostaria de continuar conversando muito mais com o Dr. Rodrigo Penha aqui e preciso muito agradecer a vocês também que participaram, tá? Rodrigo, obrigada. Eu que agradeço. Tá? Volte mais sempre vezes. Muito bom falar de saúde e com essas novas atualizações em diretriz. Informações de boa qualidade. Informação de boa qualidade. Rodrigo, eu vou continuar aqui com o Dr. Rodrigo Penha, tá? Amanhã a gente traz o Entre um Café e Outro para mandar um abraço aqui, olha, para o Nilton Gonçalves que participou, a Thaís, a Dora, Solange, Eni, Eugênia Souza vai fazer natação. Tá certa, tá certinha, né, Rodrigo? Maria de Araxá, Marta Lima e a gente, o Paulo também que tá aqui comigo, a gente vai continuar falando para vocês aqui no Você sobre o nosso coração, tá? Cuide dele e amanhã eu tô de volta sempre esperando pela sua companhia. Muito obrigada e reveja seus hábitos, tá? Um beijo.